Olá, gente, tudo bom? Tô aqui de volta, podcast Fugex Lovers. E, como sempre, quando a gente começa o podcast, eu peço a ajuda de vocês. Então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês gostam de assistir as entrevistas. Curtam e comentem, é muito importante. Mesmo que vocês não gostem da entrevista, eu peço que comentem. E compartilhe com seus amigos, né? Com os fotógrafos que gostam de Fuji, que têm curiosidade sobre o assunto, ou mesmo em relação aos entrevistados. Gostaria também aqui de agradecer a Fujifilm pela parceria de poder a gente estar fazendo esse podcast que é muito interessante para o mundo Fuji e pela Worldview que está colaborando também com esse espaço incrível que eles têm aqui no centro de São Paulo. Nosso convidado hoje é o Luiz Gustavo. Tudo bom, Luiz? Isso aí, tudo bom, cara? Beleza? Finalmente, né? Consegui vir aqui A gente marcou várias vezes e agora deu. Pô, que bom, cara. Sim, tava ansioso já pra vir aqui. Agora Mano. chegou o dia. Não, e eu fico garimpando, né, cara? Sim. Você vê que coincidência? Eu vi o teu trabalho. Eu nem sabia que você fazia a cela, né? Sim, Eu não sabia. eu fixo da equipe dela. Eu vi uns posts Aham. teus, aí eu vi que você tava falando bastante de Fuji. Uhum. Aí eu falei, pô, vou chamá-lo pro podcast. Sim. Aí eu descobri que eles te convidaram pra ser embaixador. ex-photographer, né? Pô, fiquei muito feliz. Não, foi muito legal, assim, foi pra mim a realização de um sonho. Cara, que legal, cara. Pô, queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? A gente já conversou um pouquinho. Uhum. Eu sei que é uma história bem legal. Vamos. Cara, ó, como que tudo começou? Eu sou novo, eu tenho 25 anos hoje, mas eu comecei a trabalhar desde cedo. Com 13 anos, eu já entregava folheto na rua, eu já vendi picolé, já fiz tudo. E aí, com meus 14 anos, foi quando eu dei o start, assim, internet. Aí eu comecei a vender, sabe aquelas artezinhas para YouTube? Banner, foto de perfil, para youtuber de Minecraft. Aí comecei fazendo. Não tinha Canva ainda. Não existia, era no Photoshop que eu usava o CS6 ainda. Craqueado. Caramba, Aí cara. comecei a fazer e comecei a gravar. Eu usava um programa de gravação de tela. Comecei a gravar e fazia um vídeo acelerado, né? Comecei a postar isso no meu YouTube. Criei um canal no YouTube, fui postando. E aí a galera começou a ver. E isso começou a crescer, assim. O pessoal começou a pedir. Aí foi muito aleatório, porque eu comecei a chegar nos youtubers grandes na época. Aí alguns nomes, assim, que eu lembro. Vlad, do canal Área Secreta. Felipe Neto. Usou 3 banners que eu tinha feito na época. Caramba! Um pessoal de Minecraft na época grande. Rezende, Bibi, uma galera grande. Aí eu falei, pô, que legal, tá dando certo. Só que aí, isso foi meus 14 anos. Aí eu fiz até Você já tinha espírito de Eu já empreendedor, comecei né? a fazer isso. Aí eu fiz meus 16 anos ali, um tempinho depois, que aí nisso eu criei canal também de Minecraft, eu jogava. Meus 16 anos... Minecraft é o quadradinho. Ele joga em quadrado. Cara, eu não consigo entender que a galera gosta tanto daquele negócio. É um mundo, é coisa pra você criar. Aí comecei naquilo, tá? Aí eu falei, pô, eu sei mexer no Photoshop, eu acho que eu consigo fazer umas coisas a mais. E aí nisso, meu irmão mais velho tinha vindo dos Estados Unidos, ele trouxe uma câmera pra mim, aquelas super zoom, sabe? Sim. Tem aquele zoom gigantesco. Falei, pô, que legal isso. Vou começar a tirar foto. Aí fiz igual todo fotógrafo iniciante faz. Foto da florzinha, foto de árvore. Só que aí eu falei, pô, eu acho que eu quero fazer uma coisa a mais. E se eu apontar essa câmera pro céu? Cara, na hora que eu vi a lua pela primeira vez, que eu vi as crateras, Ela é a P1000? era uma da Sony, eu não lembro o nome da época. Achei que era da Nikon. Elas Tem um super antigas, zoom. assim, uma super zoom, não lembro qual que é o modelo. Cara, meu olho encheu assim, falei, é um mundo novo pra mim. Aí eu vi aquilo, a lua de pertinho com a cratera, falei, pô, que da hora isso. Eu quero mais, como é que faz? Aí comecei a ver foto de estrela, o pessoal fazendo foto de estrela. Falei, como é que faz isso? Fiquei pensando. Aí comecei a pesquisar e fui atrás. E aí nisso eu fui deixando de lado esse negócio de design e começou a entrar fotografia no meu dia a dia. Que massa! Aí eu falei, pô, bacana isso, né? Aí foi quando eu comprei a primeira semi-profissional, que aí já conseguia controlar ISO, velocidade, diafragma. E aí apontei pro céu a segunda vez assim a câmera para tirar foto de estrela. Falei, agora vai. Chegou lá tudo tremido. Não foi. Aí eu comecei a pesquisar mais do porquê que estava acontecendo. Aí eu entendi. Aí as configurações... Começou a entender, né? Comecei a entender o mecanismo, como funcionava. Né? Como que funcionava. E fui testando tudo, levando a câmera no limite. E aí eu
falei, pô, é isso, astrofotografia. Eu tinha um nome pro que fazer. Caramba. Aí comecei a gostar, fui fotografando e eu comecei a postar no Instagram. E aí o pessoal, pô, legal. Você faz foto do aniversário da minha filha? Você faz foto do batizado? Nunca tinha feito. Eu falei, por que não, né? Claro. Eu vou tentar. Fazia de graça mesmo, pra começar, e gostei. Gostei de fotografar pessoa, cara. Aí começou lá atrás, por causa disso. Eu comecei a fotografar Cara. pessoa, e aí falei, pô, bacana, acho que eu quero seguir nessa área. Isso estava com 16 anos. Estava no segundo do ensino médio, aí fiz 17 anos, terceiro ano do ensino médio. A pressão, pô, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que trabalhar, eu quero fazer uma coisa, que meus pais queriam que eu fizesse faculdade. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eles, não, faz administração, mas eu sou ruim com cálculo. Aí eu falei, e eu gosto de criar, eu gosto de coisa diferente, assim. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Aí faz direito. Mas eu falei, mas não tem nada a ver. Por coincidência, um amigo meu falou, entrei no curso de fotografia. Aí eu falei, fotografia, eu nem sabia que tinha assim, né? Falei, pô, que bacana. Eu quero fazer também. Cara, foi dito e feito. Aí fiz vestibular nesse ano E era em Vitória. e era em Vitória. Detalhe, Quantos quilômetros da tua dá cidade? 120 km até a faculdade. É. Eu morava na cidade do interior, antes de vir para São Paulo, lá do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá. Cara. 38 mil habitantes, cidade pequena. Aí eu vou chegar na parte que eu dei o salto para São Paulo. E aí eu pegava a estrada todo dia. E aí nessa época eu estava trabalhando na prefeitura também. Então a minha rotina era, acordava às 6 da manhã, 7 estava no trabalho, às 11 horas eu voltava para casa para almoçar, tomava banho, aí já ficava direto até 3 da tarde. 3 da tarde pegava o busão, chegava por volta de 6h30 lá. Nossa. Aquela estrada todo dia, aquelas curvas. E aí a aula começava às 7 horas e terminava, se não me engano, 10. Aí tinha que esperar todo mundo sair da faculdade. Saía 11 horas. Ia junto com a gente. Saía às 11 horas, 11h30. Chegava 1 hora da manhã, todo dia. E a rotina repetia todo dia. Final de semana fotografava. E vambora. Cara, isso aí. Aí começou. Que legal, né? E aí assim, aí foi acontecendo. Depois disso eu fiquei mais um tempo na prefeitura, concluí a faculdade. Falei, agora tá na hora de eu viver o que eu estudei, né? E aí foi que era boa a faculdade? Gostei muito. Eu tive contato muito com o lado artístico, assim. De entender como que funciona, conhecer muitas obras também. Sim, isso é importante. E pra mim o principal foi fotografia analógica. A gente teve um semestre de... vocês tiveram. A gente teve. Então eu tive aquele contato, porque eu não tive o contato. Quando eu era criança, já tinha, assim, passado. E eu sempre achei legal, eu sempre vi os rolinhos dos negativos. Os caras ampliando, revelando. E aí eu tive todo esse processo de ir pra sala da luz vermelha, aí minha câmera, ainda quando eu fui fazer o portfólio, tava com o fotômetro quebrado, fui tudo no olhômetro mesmo pra conseguir. E as fotos deram certo. E aí eu falei, cara, tô vendo a essência da fotografia aqui. Isso aí. Eu revelando ali no papel, ampliando, eu falei, cara, que legal isso. Que legal. É muito legal. E aí assim, eu me apaixonei mais assim, 100% isso. Aí eu concluí a faculdade, né? Aí eu continuei, né, trabalhando com fotografia, mas eu falei, pô, tá na hora de dar um salto agora. Quero ficar só com a fotografia. Fiquei só com a fotografia, a gente conseguiu construir a cartela de clientes. Aí, durante 3 anos, assim, após eu ter saído, né, da prefeitura... Até os 20 anos de idade. Por aí, 20, 21. E aí eu fiquei 22, 23, 24, foi 3 anos mesmo. Falei, pô, a gente veio pra São Paulo, eu já tinha vindo algumas vezes. Aí foi fevereiro de 2024. Falei, cara, e se a gente morasse aqui, né? A gente joguei no ar pra Ju, que é minha esposa. Aí ela, é verdade, é uma boa, né? Vamos fazer isso então. A gente chegou na nossa cidade, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos comprar uma passagem. Só que eu tinha alguns contratos pra cumprir, que ia até novembro. Falei, então vamos comprar a passagem. 4 de novembro de 2024. Caramba. Cara, a gente comprou e falou, vamos pra São Paulo. E a gente chegou em São Paulo, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, e com uma reserva para 3 meses, que na verdade era só para 1 mês, eu não sabia. E falou, a reserva 3 meses lá na tua cidade. 3 meses lá, né? E olha lá. Aí falei, pô, então tá, a gente chegou aqui, e agora? O que eu faço? Ninguém sabe quem eu sou, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Falei, vamos usar o velho boca a boca. Boca a boca. Comecei pelo bairro ali, para entender como que é, e fui fazer uma prospecção ativa ali. É igual eu comentei com você, eu fui numa cafeteria, eu nunca tinha visto um brunch. A cafeteria era do teu bairro. Do bairro, eu nem conhecia o que era um brunch, eu pedi aquilo, cara, veio aquela
coisa farta, bonita. Falei, opa, peraí, que isso aqui eu nunca vi isso na minha vida. Aham. Aí peguei e falei, pô, vou fazer um videozinho, fazer umas fotos. Que eu achei bonito. Sim, fez com o celular ou com câmera? Foi com a câmera, Tá. que eu sempre carrego a câmera comigo. Tá certo. Fiz um vídeo, postei no Story. Aí responderam o Story, você consegue vir aqui e tal, chamar um número que eu quero marcar a reunião? Aí eu falei, caraca, o que eles querem? Será? Fechar um contrato? Cheguei lá, dito e feito, fecharam um contrato de 10 meses com a gente. Caramba, e você já tinha valor ou eles que falaram, ó, a gente tem Não, budget? aí eu fiz uma pesquisa de mercado. Aham. Muitos profissionais, eles me negaram passar valores do mercado. Caramba, cara. E, Isso aí é duro, né? infelizmente, mas os que me passaram me ajudaram bastante. Aí eu falei, eu vou então começar aqui. E é isso. Aí logo em seguida, eu queria desenvolver mais o meu lado pro vídeo, porque eu sempre fui mais da foto, mas eu sempre tive essa coisa do movimento, de querer, sabe, dar som, voz. Uhum. Falei, em São Paulo eu vou focar em vídeo. Boa E decisão. aí, o melhor lugar para eu conseguir desenvolver isso seria trabalhar com uma coisa totalmente diferente que exige vídeo o tempo inteiro. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar com influenciador. E aí foi quando a Cela entrou na nossa vida, cara. Caramba, cara. Que a gente conseguiu chegar nela, a gente apresentou nosso trabalho, e foi quando eu falei, o santo assim bateu. Eu falo, Deus foi fazendo tudo se encaixar da forma que tinha que ser. Você também fez um Pra vídeo gente de teste. Eu fiz um vídeo de teste, eu Falou, coloquei ó, o vou te trabalho, fazer o vídeo, se você gostar, a gente fecha. coloquei o trabalho à disposição. Uhum. E falei, olha, a gente quer uma oportunidade, porque a gente abriu mão, eu expliquei toda a história, e foi quando a gente se entregou mesmo. Perfeito. E o resultado do vídeo ficou bem legal, ótimo. ficou bem bacana, e foi o que, né, deu o nosso start assim. E eu já estava fazendo vídeos antes, eu estava fazendo de casamento, de várias coisas, mas eu falei, eu quero focar em algo específico. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Putz, e a Cela hoje, porque tem gente que não é do Brasil, não sabe Uhum. quem é, né? Que tá acompanhando. Sim. A Cela é uma influenciadora Uhum. brasileira que tem quantos mil seguidores? Cara, no Instagram hoje ela tem 5,3 milhões. Caramba, cara. E assim, somando todas as redes, já são 9 milhões. Caramba. E a gente é a equipe do audiovisual dela. Pô, sensacional. A gente faz toda a parte de criação, assim. E usando o Fuji, né? Como eu falei. Isso que é legal. Eu vou chegar aí na Fuji. Você já foi para vários lugares com ela, né? Vários lugares, como a Alemanha. Cara, esse da Alemanha. Vocês foram no. Essa história. Esse você vai mostrar na hora do Esse eu tenho vídeo. que mostrar na hora do vídeo. Porque eu fui acompanhar ela para uma gravação no evento de lançamento do time da Audi Revolut da Fórmula 1. Assim, a gente viu o carro cara. da Fórmula 1 antes de todo mundo. O carro tava na nossa frente. Amanheceu o dia, a gente tava lá já no evento. Eu já tinha as fotos que eu tinha feito. E a gente só não podia postar ainda. Uhum. E a gente tava lá, tudo de pertinho, os pilotos na nossa frente. Um evento mega Quem que exclusivo. são os pilotos? Quem que é? O Hulk Uhum. e o Gabriel Bortoleto, do Brasil. Bortoleto. Bortoleto. Caramba, Tava cara. lá também. E, Que cara, massa. muito legal, assim, tá de perto um evento gigantesco, assim, ó. Não, e o evento mundial, né? Mundial. Pô, sensacional. E você foi pra Coreia também. Aí fui pra Coreia. Antes da Coreia eu fui pra Londres também, fazer o trabalho. E aí depois eu fui pra Coreia. A gente ficou 9 dias lá, Puxa. com as 12 E horas foi de fuso. um trabalho que ela foi fazer também? Ou... Foi um trabalho pra uma marca de produtos de cabelo. Uhum. E aí eu fui também fazer a cobertura do audiovisual, Pô, das incrível. entregas. Nessas viagens, por exemplo, você faz um vídeo diário, um vídeo por dia? Depende muito, assim, do escopo. Por exemplo, tudo definido antes. Aham. Se foi contratado 5 Reels, então a gente, né, vai definindo, por exemplo, hoje dá um dia que tá livre, dá pra fazer passeio. Hoje dá pra gente fazer isso. Mas esse lugar é legal pra gente começar a produção do vídeo. Então meio que não tem algo certo, assim. A gente vai sentindo o feeling. E muita coisa sai da criatividade. Totalmente. Às vezes você tem um script e fala, não, vamos fazer... Muito. Tem disso. Porque quando eu pego, assim, pra fazer um vídeo, eu já penso na minha edição. Que eu já sei o que eu quero fazer. Perfeito. Então eu já sei, esse take, se a gente gravar assim, eu consigo fazer isso. Se a gente fazer assado, consegue fazer dessa forma. É bem legal, porque hoje, assim, eu me considero um profissional híbrido. Eu faço tanto foto quanto vídeo. E você, quando grava, eu tô fazendo algumas perguntas até técnicas, pro pessoal ficar curioso. Uhum. Quando você grava os vídeos, você já faz via OpenGate? Pra usar em 2 formatos? Às vezes, eu confesso que não uso o OpenGate em todos os vídeos, mas no da Alemanha especificamente eu usei.
Mas normalmente eu gravo no 4K mesmo, normal. Que aí você faz o crop. Porque que aí eu uso como é pra rede social assim, agora quando são trabalhos maiores, Você aí já eu quer olhar já não dá pra errar, né? exatamente, aí eu já vou no OpenGate porque eu consigo É uma 2 vantagem dessa formatos, né? câmera, Cara, é a melhor coisa. É. E não tendo um corpo igual a XM5 tá aqui também, cara, é absurdo. E me conta como que foi pra você entrar dentro da Fuji, assim, você escolher a Fuji, porque você tinha Nikon antes, né? Tinha Nikon antes. Começou com Sony e foi pra Nikon. Foi com aquela Sony de entrada, aí eu fui pra Nikon, aí depois eu peguei uma full frame Nikon, a 610, D610 acho que é o nome. Ah, tá. Aí usei ela. Que era DSLR, hein? DSLR. Eu falei, mas eu quero fazer vídeo, eu preciso de uma câmera boa. Aí um amigo meu me mostrou uma XT3, eu vi aquela coisa linda, pratinha. Falei, nossa, eu quero algo como isso. Só que aí, na época, eu falei, tá, eu preciso juntar uma grana. Cara, foi muita coincidência, porque nesse meio tempo que eu falei, vou juntar uma grana, um conhecido meu anunciou a XT2 dele. Falei, cara, é uma XT2 da Fuji. É pra lá que eu vou. E eu já tinha visto ele fazendo trabalhos com aquela câmera, e eu falava, cara, olha essa textura, olha essas cores. Nossa. Bom, um dia eu quero chegar lá, eu quero fazer dessa forma. Consegui, aí eu comprei a câmera Que ano isso? 2022? 2021. 2021 Foi já. 2021. Falei, eu preciso dessa câmera. Cara, foi dito e feito. Na hora que eu peguei ela a primeira vez, a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi o peso, que é leve. Leve. Cara, É. eu saí de um... Qual lente que você pegou? Na época eu tava com a Ducati, a 1855. 55. Aí depois eu peguei... Eu nem lembro qual que foi a segunda lente que eu peguei, que hoje eu tô com umas 8 lentes já, nem sei mais. Aí eu comecei com a Ducati, cara, eu tirei leite de pedra da câmera mesmo. E você filmava com ela, né? Filmava casamento. Ela fazia 4K não? Faz 4K Ah, faz 30. 4K, tá. 4K 30. E eu usei ela assim no extremo. No extremo, tudo que você imaginar com ela. Tanto de foto quanto de vídeo também. Mas você vê como que é uma câmera que aguenta, né, cara? Aguenta. Ela é uma câmera, se eu não me engano, de 2016, Puta, assim. cara. E eu já comprei ela usada, tenho ela até hoje, inclusive. Mas aí depois eu senti a necessidade de dar um salto. De querer um pouco mais de recursos, porque ela não tinha o OpenGate, 4K 60, e a velocidade também, assim, 40 fotos por segundo, não tinha. Foi quando eu conheci a XH2S. Aí eu falei, cara... Essa é completa, né? É isso. É foto e vídeo, é o melhor dos dois mundos. Melhor híbrida. Tem um corpo, a melhor híbrida. E foi quando eu fui de vez pra ela. Aí eu fico até zoando, eu gostei tanto que hoje eu tenho duas dela. Ah, que legal. Você e a mulher aqui. Eu tenho uma e ela usa a outra ela também. Gosta também de XH2S. Ela é fujizeira também, nós dois. Nossa, cara, que legal. E aí, assim, eu falo, cara... E eu até queria falar com você, que você tá no audiovisual, tá trabalhando com influenciadores. Eu queria que você falasse, até isso para gerar corte, é um corte bom. O que você acha que acontece nessa coisa é um mito? Eu tava falando com o Cris disso aí. As pessoas têm, a melhor é a outra marca. Todo mundo, até para freelancer, os caras pedem uma outra marca. Sim. Eu acho uma grande besteira, mas eu queria ouvir de você. Porque eu posso dar essa opinião minha em relação mais à fotografia. Eu faço vídeo também, mas o meu forte é fotografia. Mas você que está trabalhando com rede social, o que você tem para dizer? Assim, para a pessoa que quer comprar um equipamento ou está na dúvida em relação ao híbrido, né? Cara, então, como eu disse, hoje eu estou usando a XH2S, mas tenho várias outras câmeras da Fuji que você consegue viver o mundo híbrido tranquilamente. Tem muita gente que realmente fala, tem que ser marca tal. Beleza, mas por que não pode ser outra também? Sempre tem essa questão. Aí você vai ver, porque eu não consigo igualar a cor. Porque... Mas comigo já aconteceu de outras pessoas fazerem freelancer na minha equipe e usar outras marcas, tudo bem? Sim, claro. Claro, você vai fazer um trabalho na pós ali, mas faz parte. Mas igual, por exemplo, hoje, como o meu sistema todo é Fuji, então para mim é tranquilo. Eu já tenho tudo que eu vou precisar usar e se eu precisar de alguém que não tenha, eu consigo estar igualando ali. Então, para mim, eu não vejo como um problema. Mas agora, por exemplo, eu consigo, com muito mais facilidade, né, tanto com o sistema Fuji, gravar os meus vídeos que já, por exemplo, eu consigo poupar bastante tempo na pós-produção em color grading, por exemplo. Claro, tem vídeo que eu gosto de fazer, mas tem vídeo que tem que ser rápido. Eu já preciso que o vídeo saia bonito da câmera para eu só fazer os cortes, botar a música de fundo e entregar. Você já deixa as simulações tuas que você já gosta? deixo tudo certo. Para vídeo e para foto. Para vídeo e para foto. Sensacional. Porque isso, cara, o workflow flui muito.
Flui muito. E eu nunca vi nada igual em E a outra qualidade de assim. cor, a fidelidade, Não, né? nem compara. Se eu quero trazer uma estética mais vintage, se eu quero algo mais com contraste, algo com menos contraste, eu controlo direto na câmera e eu não preciso ficar pensando na pós depois. Aham. Faço a exposição correta e pronto, aí é só corte no vídeo. Sim. É um processo Cara, é a muito menos. legal isso aí. E assim, e você pode falar isso pro pessoal, que você tá fazendo, tem uma cliente forte, né, cara? Sim. Tua cliente, você consegue entregar qualidade no material Uhum. dela, é nítido isso, Sim. né? E não tem, é inquestionável, também acho. E uma coisa que eu tava falando até com o Marcos, Uhum. que a Fuji hoje, ela é o melhor APS-C do mercado. Sim, com certeza. Disparado. E se você botar um arquivo de uma Fuji do lado de uma full frame, qualquer marca que você Uhum. falar, não tem como a pessoa falar, isso aqui é Fuji, isso Uhum. aqui não tem, cara. Hoje em dia eu acho que essa questão do full frame, cara, é uma coisa que, pra mim, já é conversa do passado. Eu também Já acho. teve diferença, mas hoje em Sim. dia, com a qualidade que os Sim. sensores conseguem entregar. Porque você pega uma câmera portátil, essas de ação, Uhum. o sensor de 1 polegada. Então. E dá uma ótima qualidade, Exatamente. drone, né? E os drones mesmo, pode falar como exemplo. Drone é tudo sensorzinho pequeno. Exatamente. É o celular, né, cara? O próprio celular. Só que é igual eu falo, a questão da câmera em si, é até interessante trazer esse ponto do celular, Aham. porque às vezes eu recebo muita pergunta, tá, eu compro uma câmera de entrada da Fuji ou eu compro um celular? Porque eu gosto de falar o seguinte, o celular, ele é um celular, Uhum. ele vai fazer vídeo, ele vai fazer foto, ok, mas ele tem várias outras funções. A câmera não, a função dela é ser uma câmera, então ela vai ser melhor nisso, Com sabe? certeza. E E tem uma coisa que muita gente negligencia, é a questão física, cara. Uhum. Uma câmera, você tem uma lente com várias camadas de... Porque, para quem não sabe, dentro de uma lente você tem várias lentes. Uhum. Por que você tem várias lentes? Para você diminuir a aberração cromática, Sim. distorção e tudo mais. Eles vão fazendo, tipo, uma lente vai corrigindo a outra. Sim. Então você tem uma questão física aqui. Pra você Exatamente. fazer uma foto com uma semitele ou com uma tele, Uhum. coisa que o celular, mesmo que você põe adaptador, ele Sim. não vai dar, porque é uma questão física, Sim. né? Você tem um tamanho maior, Uhum. pouco, que não é um tamanho grande, mas é um tamanho um pouco maior do que o celular, não é à toa. Sim. Você tem uma física aqui de entrada de luz. Exatamente. Até mesmo a distância entre o encaixe da lente até o sensor também. Exato. E não é querendo falar que um é ruim e que o outro é bom, Não. mas é porque é uma questão de física, é um fato. Não... Eu acho até, eu fico vendo, muita gente. Eu, quando vou fazer algum tipo de filmagem, eu faço muito trabalho para médico, Uhum. né? Eu sempre procuro filmar com semitele. Uhum. Então, Ou tele, semitele Sim. ou tele, porque você vai dar um aspecto ao teu vídeo é nesse muito caso, né? diferenciado. Que a pessoa realmente vai bater o olho e vai falar, não é um celular. Sim. Não tem como fazer do celular. É exatamente isso. Eu não gosto de usar muito 28mm, que é 18, né? Uhum. Da Fuji. Por causa disso, que é o mesmo ratio do celular. Sim. Né? Igual, por exemplo, é uma lente que eu usei muito, 85mm. Cara, nada em nenhum celular tem algo parecido com Sim. isso, por exemplo. Então, assim, você já vê de cara aquela qualidade. Nossa, aquele desfoque, a coisa mais linda, a compressão dos planos do filme. E assim, o que muita gente também não sabe, que a pessoa tem curiosidade sobre Fuji, a Fuji, apesar de ela ter, eu acho a melhor marca de lentes hoje no mercado, disparado para mim, eu acho que é a Fujinon. Pela tradição da marca, pela qualidade, Sim. É uma marca que faz lente para cinema, para podcast, a Copa agora é tudo Fujinon. Sim. Né? Mas mesmo assim, que a pessoa não só queira usar o corpo, hoje tem várias marcas terceiras que fazem para Fuji. Sim. Né? Então é um sistema que é bem consolidado, né? Exatamente. E até assim, abre mais o leque de possibilidades para a pessoa. Sim. Por exemplo, a pessoa investiu ali no corpo, aí ela quer ver até uma lente talvez mais barata, e aí ela vai para uma terceira até pegar Sim. a lente original. E, cara, hoje, igual eu falei, uma lente que eu sonhava em ter era 50-140. Foi assim, uns 3 anos sonhando com essa lente. Falei, eu vou comprar ela. Dito e feito, comprei, cara. Cara, incrível, né? Nossa. Já usei muito. Não tem explicação. É muito boa. Que isso, cara.
Pra fazer esse planinho fechado, né, cara? É Desfoque. muito versátil. É muito boa. Gosto bastante dela. E se for ver o peso, não é. Se comparar com uma full frame, Ah, que tem isso também. Tem Uhum. duas coisas que eu acho que é legal da gente falar da Fuji, que é a questão do peso, uhum. né? O peso é uma coisa determinante para quem trabalha muito, né? Sim. Eu tô falando aqui para um profissional, Uhum. né? Você que trabalha muito, eventos, cara, se passar 5, 6 horas carregando 1 quilo, 2 quilos a mais, faz muita Faz diferença. muita diferença. Pois é, e tanto os corpos quanto também as lentes da Fuji Sim. ajudam muito nisso, porque Ajuda. por serem câmeras mais compactas, câmeras mais leves, E eles conseguiram uma fórmula, né? Com a PSC de qualidade, num tamanho bom. Uhum. Eu acho que a escolha da PSC foi por causa disso, sim, de não ter câmeras muito grandes. exatamente. Olho. E igual essa aqui em específico, a forma que ela é discreta também, Pô, incrível essa. pra galera aí do street, Pra street, né? pô, seria a câmera Não, é perfeita. perfeita, cara. E você vê que eles não botaram nem Não tem o viewfinder. o viewfinder, né? É tudo É a proposta dela. na telinha, cara. É incrível. E assim, a qualidade que essa aí também. Isso aí é interessante de falar. Uma câmera dessa é a câmera de entrada da Fuji. No Brasil, ela dá $1.400. Uhum. R$ 7.000, mais ou menos. Por aí. Aí você fala, pô, mas tem outras marcas que tem uma câmera de entrada no valor mais barato. Uhum. Porque essa câmera, ela entrega a mesma coisa que uma câmera profissional da Fuji. É o mesmo sensor. Exatamente. Isso nas outras marcas não tem. Não tem. Se você pegar uma de entrada, ela é de entrada mesmo. Não, essa de entrada, ela não Essa é uma de entrada. entrega top. Ela entrega tudo, Se cara. você quiser usar como câmera profissional pro dia a dia. Ela te entrega tudo. Isso que é impressionante. E ajuda nessa questão de, por exemplo, você investir numa outra câmera, você fala, vou comprar de outra marca mais barata. Só que aí vai passar um ano, você vai querer comprar outra. Então, sei lá, 4 mil que você gastou ali, você vai gastar 10 depois. Sim. Já começa com uma boa. Também acho. E aí seu bolso vai agradecer. E a diferença nem é tão grande assim. Para uma de entrada de outra marca. Sim. Só que ela vai entregar tudo. Essa câmera entrega tudo. Só de ter o 6K. Enfim. XM5. Tem que 6K. Open Incrível, Gate. cara. 6K Open Gate, é muito boa. E o que você tem, Luiz, assim, os próximos projetos, assim, além do que a gente vai ter aqui o Fujifilm X-Day, né? Vai ser bem legal. Eu acho que a entrevista vai sair depois do evento, mas vai ser muito legal esse evento que a gente vai fazer, né? Eu acho que vão ter outros depois. Sim. Queria que você falasse um pouquinho. Então, O que assim, você tem planejado? Cara, eu tô bem empolgado, assim, porque, igual a gente falou, eu fui reconhecido pela Fuji como ex-photographer, embaixador também. E, cara, isso pra mim, como eu disse, foi um sonho que realizou. E ainda mais você ser notado por uma marca que você gosta, porque o pessoal às vezes fala, é fanboy, não sei o quê. Cara, eu sou a prova que, cara, é a minha identidade, é meu trabalho. Tem mais de 5 anos e fala por si só. E eu vejo que muitas pessoas têm muita dúvida e acabam que elas não compram porque elas não conhecem, preferem no seguro. Mas até um plano que eu quero fazer meu agora para o futuro também é começar a trazer mais da parte técnica em vídeos maiores, explicados, porque eu comecei trazendo no Instagram para atrair justo essa galera que quer conhecer. E veio dando resultado, tanto que, cara, meu direct eu sempre ajudo as pessoas. Sim, perfeito. Vai aqui, vai para esse caminho. E eu quero trazer agora com análises maiores até. Você gosta dessa parte? Eu gosto da parte técnica. Você gosta, né? E eu gosto de ensinar. Eu sempre gostei de ensinar. É algo que eu acho que faz parte do... Legal. Desde criança eu sempre fui assim, de aprender e ensinar. E como eu reparei que tem muito conteúdo gringo da Fuji, tem muita pessoa que às vezes não tem paciência para ficar traduzindo, para ficar lendo legenda. E eu quero trazer isso para as pessoas conhecerem de fato, porque o desconhecido assusta. Só que não precisa. É verdade. Assim, tem muita gente que usa. E eu vejo muito em todas as áreas, né, cara? Não é só na área fotográfica. Não. As pessoas têm uma tendência a ter um comportamento. Isso na psicologia tem até explicação, né? É o meio de comportamento de manada. Então, as pessoas. Eu vejo que elas têm um pouquinho dessa coisa de. Eu não sei se é questão de segurança. Elas acham que é mais seguro, porque a maioria das pessoas está fazendo. Mas é uma impressão ilusória, eu acho. Sim, com certeza. E até é importante a gente falar. Hoje, no Brasil, a Fujifilm
não tem a mesma market share mundialmente, do que ela tem mundialmente. Aqui ainda a gente está um pouco abaixo. Mas mundialmente a gente já está a 20% de market share, cara. Pois é, muito legal isso. Cara. É muito. Então, cada 5 câmeras hoje que são vendidas no mundo, uma é Fujifilm. Entre Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Leica, Olympus, Ricoh. Então, num leque gigantesco desse, né? Um market share muito uma bom, experiência que eu vi na prática, igual eu falei, eu fiquei na Coreia 9 dias. A gente rodou tudo lá e tinha muito turista. Assim, a cada 10 turistas que eu via, eu juro pra você, 7 estavam com Fuji. É isso aí. Cara, era demais, era muita Fuji. Eu nunca tinha visto. Aqui no Brasil, é difícil você... Agora, fora, cara... Fora é impressionante. Eu tava vendo também, você deve ter visto saíram os dados da Big Camera, que é a maior loja de equipamento fotográfico do Japão. Pois é. E aí eles colocaram o ranking. Eu acho que os últimos meses agora, né? Eu não sei se foi do último ano ou últimos meses. E eles mostrando das 5 câmeras mais vendidas, 4 eram Fuji. É demais isso, é bem legal. E todas essas câmeras, a maioria, as câmeras de entrada mesmo. Que era a XM5, a XM6, que é uma câmera mais para street, né? Que é uma câmera com lente fixa. Sim. Tinha XE5 e tinha a XT30 Mark III. E são câmeras excelentes assim também, né? Isso que é todas, legal. Cara. E cara, eu juro pra você, toda pessoa que não conhece Fuji, quando me vem algum evento, alguma coisa assim, fala, pô, e começa a me investigar, né? E essa Fujizinha aí? Aí eu falo, legal, isso aqui. Aí, pô, deixa eu ver como que é. Fala, toma, pode olhar. Nossa, eu preciso de uma dessa. Eu quero. Onde eu compro? Como que eu faço? Não, vou anunciar meus equipamentos hoje aqui. Eu preciso de uma dessa. Eu já fiz muito disso, É muito legal. Quando eu fazia casamento... É muito louco e basta só a pessoa ver assim. Porque funciona, é igual você falou. É como um tudo na vida. É a curiosidade, né? Curiosidade, E essa questão da descoberta mesmo. Pro brasileiro, né? Pro gringo já tá... Sim. Assim, claro, tem algumas áreas, porque... Às vezes a pessoa fala, pô, mas não tem Fuji no esporte. Pô, mas aí você vai concorrer com uma Canon e Nikon que já estão fazendo isso há 50 anos. A Fuji está com a X-Series tem o quê? 13 anos, 14 anos, não, 15 anos agora. Sim. Então, e as teles foram lançadas bem depois. Só que não é porque tem menos qualidade, é porque você já tem uma tradição de fotojornalismo esportivo. Exatamente. Que vem e até as redações, tudo isso já tem esses equipamentos, né? Mas não é por questão de qualidade. E só aproveitando para puxar um gancho de uma pergunta que eu recebo muito, que eu acho que eu até tenho uma resposta interessante, que as pessoas falam assim, a Fuji é boa para casamento? A Fuji é boa para, sei lá, para natação, para quê? Só que se você parar para pensar, cara, câmera não tem nicho. Exato. Câmera, você faz o que você quiser. Não é importante ela ser boa, né? Ela ser boa, se ela não dá boa pra... Porque aí vai muito além também do fotógrafo ser bom. Porque se o fotógrafo bom, qualquer equipamento, né, consegue tirar leite de... Eu acho que ela é uma câmera que é uma coisa que todo mundo fala, né? Para mim foi muito marcante isso. Porque eu vinha de 18 anos usando tudo. Assim, desde o analógico, usei médio formato. Sim. E no digital eu fui para o equipamento pesado. Eu fazia casamento com um corpo de fotografia esportiva. Que era um D, um DF, um D Mark II, um D Mark II-N. E pesado também. Tudo grande, cara. Lente grande. E assim, eu senti com o tempo que esse fardo de carregar um equipamento muito grande estava tirando o meu prazer de fotografar. Sim. E eu não via, cara. Então, cada dia que passava mais, eu estava deixando de viajar com a câmera. Eu ia viajar com a minha mulher, fazer uma viagem legal, eu não levava a câmera, porque eu falava, não, vamos curtir, olha só. Sim. Eu falava assim, vamos curtir. Quer dizer, câmera não era mais curtir, entendeu? Não era, deixou de ser um prazer, né? Eu ia fazer alguma coisa que era legal na minha vida, tipo, vou me encontrar com meus amigos, vou viajar com a minha mulher, vou a uma festa em família. Eu falava, nossa, hoje eu vou ter prazer, então vou largar a câmera. Sim.
Quer dizer, eu comecei a tirar da minha vida os momentos de prazer de estar com uma câmera fotográfica. Pois é, exatamente. E isso é horrível pro fotógrafo. É péssimo. Porque aí, com o tempo, você vai ficando um fotógrafo só por dinheiro. Sim, e você perde até um pouco, eu acho que do viés assim que eu falo artístico também, porque Artístico. é igual, puxando o mesmo gancho que o seu, a Fuji ela devolveu minha vontade de fotografar. E Batata. eu tô documentando a minha vida. Eu quero documentar a minha vida porque eu quero que no futuro meus filhos vejam. É igual uma outra coisa também, quando eu comecei a fotografar, eu sempre fui muito apegado ao meu avô. Hoje ele não tá mais entre a gente, mas eu sempre fui muito apegado a ele. Só que naquela época ainda não tinha câmera, eu não tive esses registros que eu poderia ter feito hoje. Então hoje eu quero documentar a vida para eu manter essas coisas vivas, sabe? Para passar. Então eu consigo levar minha câmera, igual eu falei, eu não saio sem minha câmera. Eu levo para qualquer lugar, não importa onde eu vá, eu levo minha câmera, que seja para eu tirar uma foto, mas eu vou documentar. Porque eu quero guardar para mim, eu não preciso postar. Mas é quero bem guardar. isso, cara. Eu vejo assim, eu perdi minha mãe agora, né, em abril. E eu tive um clique o ano passado, até comentei com meu irmão falou assim, poxa, eu tô tirando mais fotos da minha família. Exatamente. Ele falou, aí ele falou, pô, a gente tem que fazer foto da mamãe. Ele falou pra mim ano passado, eu falei, tá, vou organizar. Aí eu falei com os cabeleireiros que eram muito amigos dela, né? E falei, vocês arrumam uma mamãe pra gente fazer umas fotos? Que legal. Aí eu levei minha mãe, ela foi toda bonitinha, feliz, assim, levou roupa bonita. Aí fomos no salão, fizemos. Eu tenho essas fotos, cara, isso aí não tem preço. Então, aí você agora lembra você fotografando a experiência que foi. Cara, é demais. Não tem preço. E ter esse prazer de volta, igual eu saio com a minha câmera, além de documentar, eu vou testando tudo. É igual eu falei recentemente, esse tempo atrás, que eu postei um vídeo até no Instagram, testando múltipla exposição pela primeira vez. Eu nunca tinha testado. Eu falei, cara, é legal, né? Eu quero fazer. Que faz, né, nas câmeras assim. Tem várias outras features aqui dentro. É muito legal. Aí eu comecei a fazer e falei, nossa, interessante isso aqui, hein? Quero fazer mais. Agora vira e mexe, qualquer lugar que eu vou, eu faço. Aí eu tô testando agora, hein? Incluir pessoas nessas fotos, que eu estava fazendo a paisagem inversa em cima, parte de baixo, e faz umas coisas bem malucas. Com moldura, assim. né? Cara, é muito legal. É muito legal, Não, tem várias coisas, eu acho que é bem isso, cara. A Fujifilm, eu sempre converso com o pessoal da Fujifilm e eu falo que a Fujifilm, ela tem que bater em cima de uma coisa que talvez eu que estou muito tempo vendo analógico, eu entendo o que é isso, né? Talvez hoje as pessoas têm muita informação, as pessoas não têm esse conhecimento, mas a Fuji, ela é 360 graus dentro da fotografia. É uma holding hoje gigantesca, tem 100 bilhões, eu acho que o patrimônio é de mais de 100 bilhões de dólares, ou tá por aí. Atua em várias áreas, médica, segurança, várias remédio, tudo. Só que a alma da Fuji tudo que ela tem hoje veio da fotografia. Sim. A parte de médica veio da fotografia, tudo veio da fotografia. Domínio, né? Domínio químico que eles têm. Tudo. E hoje continua. É que o brasileiro não tem esse conhecimento, mas é bom a gente falar. Mas a Fujifilm, ela faz papel. Exatamente. Ela faz os químicos, ela faz impressora, ela faz impressora gráfica, faz câmera, faz lente, as Instax também. faz câmera instantânea, faz filme instantâneo. Sim. Faz tudo, cara. E sabe o mais louco também? Que todo mundo conhece Fujifilm. É um fato. Principalmente, por exemplo, a minha avó, ela ficou super feliz quando ela soube que eu virei embaixador da Fuji. Aí eu pensei assim, caraca, como que você conhece? Assim, minha família não tem fotógrafos. Mas aí eu parei me deu um clique que eu falei, cara, a Fuji teve na minha vida a vida inteira. Eu fui olhar as fotos, virar o papel atrás, Fujifilm. Eu tirei foto agora de uns negativos que eu tava vendo. Eu na creche, na escola, tá lá, Fujifilm, no negativo. Bem sempre isso, cara. Teve... Se você olhar aquelas albinhos de 10x15... Na casa da gente, os antigos ou tem da Kodak ou tem da Fujifilm. Exatamente. Que eram as que dominavam. Sim, é muito legal isso. Isso é história, né? Tá na história das pessoas. Exatamente. Então, assim, eu acho que além de... A alma da coisa tá aí. Tá, também.
o core. E muito interessante os fotógrafos que se identificam com isso. Uhum, Não é todo fotógrafo que tem essa visão. exatamente. Mas quem experimenta a Fuji e se encanta que são fotógrafos de essência mesmo. Sim. Eu acredito nisso. Pra você se identificar com a marca, conexão, assim, é uma essência de fotógrafo. Sim. Mesmo. Pô, vamos ver um pouquinho do trabalho, né? Vamos ver. Tô curioso. Eu não vi, pô. Aqui com uma seleção bem difícil de fazer. E aí, assim, coloquei um pouco de tudo. Legal. Esse é do teu começo. Cara, isso aqui eu preciso mostrar porque eu faço isso aqui até hoje. Você faz até Faço hoje? até hoje. Essa aí foi com a fisheye que eu comprei também pra usar na minha Fuji. E, igual eu falei, a gente lá no Espírito Santo morava no interior. É interior mesmo. Tanto que tem quase nada de poluição luminosa. Bota a câmera lá no tripé e faz. Cara, eu fiz até um time-lapse também com essas fotos que eu fiz. Tem até um cometazinho passando ali, outro aqui. Aqui embaixo, se eu não me engano, é nuvem de Magalhães, que a gente começa a estudar o céu também, vai aprendendo um pouco como que é. E eu coloco, assim, sempre fotos de astrofotografia quando eu quero falar, porque a minha essência tá aí também. Aham. É algo que eu gosto muito, eu me identifico. Fiz até uma tatuagem. Minha primeira tatuagem, Olha, a verdade, cara. tá lá fora. Eu gosto muito disso, eu amo, assim, coisas de universo. Interestelar, então. Nossa, meu filme favorito. Meu filme favorito. Todo mundo que gosta de astronomia ou de Cara, astrologia Pra mim é gosta demais, desse filme. eu gosto muito. É do Nolan, né? Do Nolan, É. curto bastante também o trabalho dele. E aí, assim, é a Via Láctea, e a gente sempre tem esse visual, é muito doido que na roça ali que a gente morava, você consegue até ver a olho nu. E é muito louco que eu fiquei até triste com essa informação que muitas crianças que estão nascendo hoje em dia nunca viram isso. Acha que é IA, acha que é montagem, porque quanto mais a cidade cresce, mais o céu se apaga. Se apaga, E é muito louco isso parar pra pensar. Então, assim, eu registro porque... Não, essa paz do interior, assim, não existe. Não, assim, é surreal. Realmente. Coisas que eu gosto muito. Próximo. Esse foi Coreia. Isso aí foi na Coreia. Eu falei, cara, eu preciso registrar isso, que a gente tava num lugar... Aqui a gente tava perdido, tá? A gente chegou nesse lugar, sabe quando você começa a andar? O GPS lá não tava funcionando. Aí falou, não, baixa o GPS local. Baixei. Tudo em coreano, não dava pra mudar o idioma. Então a gente tava assim, vamos no instinto. A gente vai sair numa rua em algum lugar. Aí a gente chegou nesse restaurante, tem um restaurante do lado. Cara, tinha um porco inteiro sendo cozido dentro da panela. É muito aleatório. Caramba! Eu falei, é muito engraçado como essas fotos também conseguem carregar histórias, Sim, né? comida muito apimentada na Coreia, né? E doce também. E doce. Não, eu não comi, não tinha comida salgada. Tudo tinha açúcar, assim, porque é da tradição deles. E tem aquele molho que eles usam fermentado, que é meio fermentado. Eu esqueci o nome, mas tem pra fazer, kimchi, eu acho que é o nome que tem, que você mistura um monte de coisa lá. É bem apimentado, bem apimentado. Cara, isso aqui é um frame de um vídeo, que é um documentário que eu e a Ju a gente fez dos avós dela. Ainda não tá pronto, cara, porque nessa coisa da gente registrar, né, os momentos importantes. Cara, na hora que eu vi isso no vídeo, eu falei, não, eu preciso que isso vire uma foto. Aí eu joguei uma estética de grão também, porque eu gosto muito. No filme tá com grão também, não? Eu coloquei também. Tá. É que eu acho bem legal, assim. Tá muito bonito. Não sei se dá pra verem, mas ela tá bem granulada mesmo. Eu coloquei pra trazer mesmo, eu queria essa estética, sabe? Sim. E é a casinha deles que eles construíram. Putz, isso aí é... E eles são casados há 56 anos. É uma coisa muito rara de você encontrar hoje em dia, assim. Que lindo. E é um frame do vídeo que eu falei, cara, isso exala sentimento. Você olha assim isso vale muito, e vê, cara, você parar pra analisar a foto, você pode falar que as flores, tudo que floresceu na vida deles, eles sendo o centro de tudo ali. É muito legal, assim, pra ver. Tem muito simbolismo. Tem muito. E, assim, pra gente que vive isso no dia a dia... Isso é importante, cara. E tem até uma curiosidade... O registro fotográfico, né? Que eu esqueci de falar. A nossa cidade, ela é colonizada por pomeranos. É um povo que veio da Alemanha. E lá fala o português, mas principalmente o pomerano. Eu não aprendi a falar o pomerano, mas a Ju fala pomerano. E os avós dela também. O avô só fala pomerano, que é ele. Caramba! Ele só fala pomerano. E o nosso documentário, ele tá todo em pomerano. A gente ainda tá editando ele. Mas tá ligado que lá na Alemanha eles não falam mais. Não fala. Aí tem que no Brasil, alguns lugares. Tem no sul, né? No sul, Pomerode.
No Espírito Santo tem Santa Maria, que é a maior, onde está a maior concentração dos pomeranos. Ah, é? E aí tem os outros lugares no Espírito Santo também. Mas é bem legal isso, assim. Pô, sensacional. Esse eu fiquei até surpreso, esse negócio na Alemanha não se falar mais. Porque o pessoal, eles vieram de lá pra cá e virou o dialeto deles. Essa foto aqui essa foto foi em Frankfurt, na Alemanha. Frankfurt, tá. Foi lá. Eu passei vendo, falei, foi minha primeira viagem internacional. E aí eu já tive aquele choque. Eu falei, cara, tudo é diferente. A luz do lugar é diferente. É, tudo diferente. É muito. E aí eu já achei curioso isso. Eu falei, cara, algo simples assim, mas eu falei, pô, quero fazer essa foto. Abaixei no chão, fiz a foto da bikezinha. E igual eu falo. Eu adoro a Alemanha, cara. Era muito legal. E é muito louco como tudo assim gira em torno de simbolismos também, né? De como que representa, porque eu vejo essa foto e eu lembro exatamente do que eu tava fazendo no momento do clique. Meu dedo congelando em menos 4 graus lá. Fotografia é uma coisa louca. 2 coisas que eu acho. 3. Fotografia, cheiro e música. É verdade. Cara, leva isso aí. A gente para os lugares. Eu ando meio saudosista, né? Claro. Então, putz, isso aí pra mim. Sim. Música, fotografia e exatamente. O cheiro, o olfato, né? E só uma outra observação daquela foto lá também, assim como essa, não tem edição. Foi usando a receita que eu configurei. Com a XM5? Foi com a XH2S. Tá. Foi com a XH2S. Essa daí também, a gente pegou um pôr do sol lá em Brasília e a gente tava vendo o pessoal ali, eles estavam curtindo. Eu falei, cara, que cena bonita, tava esperando o pôr do sol ali. Tinha acabado de abaixar, na verdade. Aí eu fiz essa foto deles lá aproveitando, porque a gente hoje em dia fica muito conectado no celular o tempo inteiro. Perde as coisas. E a gente, eu e a Ju, que a gente sai, tudo a gente faz junto. A gente consegue desligar. Então a gente desliga do celular e foca na câmera. Vão registrar isso pra gente. Certíssimo, cara. E tá sendo até bom ouvir você falar isso pra eu ter um pouquinho de vergonha na cara. Cara, eu levo pra qualquer largar essa porcaria de lado do celular. Aí eu falo, pô, agora eu quero ficar aqui. Eu não quero conexão com a internet, eu não quero rolar feed, eu quero. Eu só quero lembrar disso. Quero fazer meu clique. Legal. Eu aproveitei o casal lá curtindo. Essa daí foi em Londres também. Cara, tava passando a galera aí. Parei no semáforo. Não tem edição também. Foi com uma. E o casal tá no tom do fundo, né? Ficou tudo assim. Ficou muito interessante. Né? Ficou bem legal. E esse carro, assim, nessa composição. Muito bom. Muito interessante. Ele passando com pressa ali, aí o carro ali, eu falei, cara, muito bom. Vou clicar esse momento. Gostei. E aí pegou certinho, assim, foi bem interessante. Essa também não tem edição, e pra quem não conhece é a Sela, a influenciadora que a gente trabalha. Essa, se eu não me engano, foi até com a 50-140. Olha. Cara, a qualidade dessa lente é impressionante. Olha os olhos. Você vê o fundo dos olhos, né? Incrível. Eu coloquei o portfólio mais variado, assim, pra gente ver que não tem um nicho. Não, é muito legal os retratos que você faz dela também. Eu gosto muito, assim, de trazer. Cara, ela é muito fotogênica, né? Sim. Cara, essa foto pra mim é espetacular. Esses olhos estão lindos, cara. E olha só, você consegue ver com detalhe cada... Nossa, impressionante. Sim, é demais. Cara, essa foto aqui eu tava querendo fazer algo mais minimalista. Essa, se eu não me engano, eu não lembro agora se essa foi na Coreia ou se foi no Brasil, porque na Coreia... Achei que era na tua região, pô. Essa não foi. Se foi aqui no Brasil, foi no sul, e se foi na Coreia, foi da janela do hotel lá que eu tirei, porque agora eu não... Caramba, essa paisagem. Era parecido, assim, a paisagem. Mas essa eu tenho quase certeza que foi no Brasil, quando a gente tava como que é o nome? Em Brusque. Eu acho que foi da janela do hotel de lá que eu fiz. Legal. Porque da Coreia tinha a torre no lado, mas a foto, como igual eu falei, eu uso as receitas, a receita é bem parecida. E tava no mesmo estilo, assim, também. Legal. E eu gosto, às vezes, de trazer essa pegada mais minimalista, assim, desse espação, assim, de céu pra trazer. Foi bem legal. Negativo, né? Eu gosto muito. Olha, cara. Agora aqui também, mais uma sem edição, direto da câmera. Foi as fotos que a gente usou para divulgação do carro. Não, a luz era LED, né? Tava com aqueles fachos de LED, e aí eu fiz com o diafragma bem fechado para conseguir pegar esse modo estrelinha, né, ótimo. Da luz. E aí no reflexo também eu quis... Foi uma foto totalmente proposital. O carro ele ficava girando 360, tanto que eu tirei uma sequência de fotos que eu fiz um GIF, né?
eu jogo lá no vídeo, aí tem um carro girando assim no eixo dele. E isso foi o evento lá da Alemanha. Cara, isso aí Interessante. inesquecível. Pô, imagina. Foi bem bacana. E esse é o famigerado vídeo. Você foi lá Foi lá também? na Alemanha. Começa com uma piadinha, aí eu montei todo um storytelling, começa com uma piadinha dela com o Bortoleto. E aí esse que é o Bortoleto? É o Bortoleto. Pô, nunca tinha visto. E aqui eu, Aí você fez o clipe. Olha, aí eu isso fiz ficou o muito vídeo, bom, fiz né? umas transições, utilizando Meteu inteligência IA aí? artificial Ótimo. para me ajudar a somar, Pô, né, no trabalho. é isso aí. E aí começou o evento. E assim, a música desse vídeo também que eu criei, que na verdade ele era uma publicidade, mas a gente fez uma publicidade cinematográfica. Aham. Que a minha identidade é trazer coisas cinematográficas assim pro meu audiovisual. Então eu busco sempre seguir essa linguagem e foi o que a gente conseguiu fazer aqui nesse vídeo, tá vendo? Usando várias transições. Tem momentos específicos que eu animei, coloquei uns easter eggs também. E termina o vídeo com aí aqui nessa parte é quando ia revelar o carro. Quer ver? Vai ter uma cena. Ele mexendo ali. Isso não é um telão de LED. Foi uma animação que eu fiz na IA. Você fez uma animação ali, cara. E aqui um coral, a música desse Não vídeo tinha eu esse criei negócio ali? também. Não tinha. Era uma foto. Que massa, cara. É um vídeo bem impactante. Ele tá no Instagram, o vídeo. O que é esse carro? É um carro elétrico? Aí hoje tá, se não me Quase engano, elétrico. tá, Híbrido? tá híbrido assim, que mudou o regulamento da Fórmula 1. Aí, ó, o vídeo também, que eu fiz com as estrelinhas mostrando. Isso aí também foi uma transição com IA. E assim, muito legal, assim, eu falo, o audiovisual, assim, onde consegue nos levar. Sim, audiovisual. Não pode desistir, porque Não. eu falo, não é fácil. Pra, assim, você querer chegar num lugar tem que persistir bastante. Pra chegar. Boa dica. Cara, a grande mídia que tava lá também, eu falei, cara, eu tô aqui. Como assim? Eu tô aqui. É muito louco, porque às vezes a ficha nem cai mesmo. Mas você vê o que mudou no mundo, né, cara? Sim. Porque hoje você, com uma câmera, você compete Exatamente. direto com uma emissora de milhões de dólares. Com certeza. Basta muito ter um bacana talento. isso, assim, exatamente. Olhar, Tem tá? que saber usar. Esse Revolut é um cartão de crédito. É um cartão global, Aham. que é bem legal, assim, bem bacana. Você consegue converter bem fácil ali as moedas, Pô, não importa legal. onde você tá. Tipo esses cartões nômades. É tipo isso. Massa. Aí aqui termina a parte da entrevista deles lá. É uma entrevista zoeira, assim, que a gente tava fazendo. E aí depois o vídeo finaliza com essa parte mesmo. Mas assim, é bem legal. Aí foi todo feito com a XH2S e com uma lente só. Fiz Cara, todo ficou muito bonito Fiz todo com a espectro, né? 23. Eu gostei, ficou muito interessante. Aí esse vídeo aqui, cara, eu amo esse vídeo. Acho que ele é o que mais me define, assim, da estética que eu gosto de trazer. A Débora é uma amiga nossa, ela fala que é a nossa modelo. Contra a luz, né? Não, Tem o pôr do bastante sol nesse contraluz. lugar é maravilhoso. E eu quis trazer bastante grão, assim, Olha, cara, essa com a 50, 140 também, não? porque ela foi 85. Puta, linda. Aí eu ainda não tinha 50, 140. Linda também, olha isso. Olha essa foto. E tudo na mão, tá? Porque uma outra curiosidade, eu não uso gimbal, eu não gosto de usar. Aí eu filmo na mão. E, Parabéns. cara, olha isso, porrazão do sol que tava ali. Aí tem a música com os efeitos sonoros, Pena que sabe? não deu pra colocar música. Fica aquela coisa Mas acho que imersa. eu vou colocar o teu Insta, tudo. Não, legal. Pra Até galera fixado visitar, esse né? vídeo no meu perfil. Pô, trabalho Eu gosto top, muito. top, muito bom, criativo, parabéns. Sim, obrigadão. Fico feliz. Em breve a gente tem umas novidades que a gente não pode falar, né? Que vão ser bem Exatamente. legais, mas Muito legal. eu creio que a gente vai ser legal a gente produzir bastante conteúdo daqui pra frente pra Fuji, né? Uhum. Tanto o Marcos quanto você. Sim. Eu quero a gente fazer esse trabalho, né? De mostrar para as pessoas. Eu acho que falta um pouco disso, Uhum. né? Do usuário Fuji. A pessoa que é de fora do Brasil, ela já está mais acostumada. Uhum. Mas eu acho que o brasileiro ele precisa conhecer a marca, né? É interessante dar essa chance, assim, porque, cara, pra mim foi um salto. Eu também não vou desculpa. Eu não largo mais Fuji por nada. Eu também não. Falar que você é fanboy. Cara, Mas qual é o problema de ser fã? mas eu gosto. Eu sou sincero, assim, cara. Quem me conhece há mais tempo sabe, eu sempre fui sincero. Eu recomendo o que eu acho legal. Não, e assim, realmente, tem gente que fala, mas você é embaixador. Pô, mas a gente entrega
um trabalho legal, Exatamente. entendeu? E assim, eu não virei embaixador para ser fanboy. Exatamente. Esse que é o negócio. Eu acreditei na Fuji Uhum. antes de ser embaixador. Eu Sim. gostava, usava a Fuji antes de ser embaixador. E são coisas diferentes. Uhum. Né? Uma Comigo coisa é a mesma você trocar de câmera porque uma marca vai te dar um título. É completamente Outra diferente. coisa você já usa, você confia, você acredita naquele Uhum. equipamento, usa para o teu trabalho, e aí você ser reconhecido por isso. Cara, isso não tem São preço. coisas É muito louco. diferentes, né? Sim. E é importante as pessoas. Assim, todo mundo pode um dia chegar a ser um embaixador, você só tem que acreditar e, Sim. né? Cara, eu Isso falo, é relevante, fazer um trabalho foi uma coisa que eu relevante. acreditei. Eu juro pra No meu você, caso também. desde quando eu peguei a primeira câmera, eu falei, cara, um dia eu vou ser notado por eles. Sim, com certeza. Demorou 5 anos, mas veio. Imagina se eu tivesse desistido Exato. nesse meio do caminho. Eu É. falar assim, eles não querem nem saber de mim, eu vou trocar. Mas não é assim que Não funciona. é assim. Não é assim. E eu vejo muito no Fugex Lovers, porque tem gente que entra em contato comigo achando que eu sou a Fuji, né? Uhum. Mas é uma marca privada, né? Sim. Mas assim, é muito legal isso aí que eu criei dentro do canal um tipo de hierarquização. Uhum. Então, Bacana. eu incentivo as pessoas a produzirem fotos melhores. Sim. Só para você fazer isso já tá bom, cara. Sim. Porque você está ajudando, o que você faz no seu trabalho, mostrando, Uhum. falando, você está ajudando. Você está Exatamente. levando informação para quem está começando, quem precisa. Porque a galera que tá começando tem muito essa dúvida. Sim, Tem muito de como Então- começar, pra que caminho que eu vou. É tanta informação é que muita tem informação, que deixa a pessoa confuso se mesmo. perde. É E se confuso. você não tem alguém que você segue, que te orienta, Uhum. é muito difícil mesmo. Sim. Eu entendo isso. Né? Às vezes a pessoa vai para uma outra marca, até porque não tem uma referência ali perto dela. Exatamente, acontece muito isso. Isso é Por isso que, igual eu falei, muitas pessoas que vieram até mim falaram, pô, acabei de investir tanto numa câmera, se eu soubesse, podia ter comprado. isso acontece muito. É isso que... Mas vamos reverter isso. Não, a gente vai reverter com certeza. Agradeço a tua presença aqui. Uhum. Se Deus quiser, vamos ter muitas mais. Tem muito Conteúdos chão aí pela frente, juntos, né? Prazerzaço. Obrigado, top. Luiz. Nada. Obrigado, gente. Valeu.